noite, pessoal. Estamos começando mais um estudo do Livro dos Espíritos aqui no nosso canal. Rafael Soares, Espiritualizando. Semana passada nós estivemos conversando sobre o finalzinho do capítulo que fala sobre aqui a constituição física e uma série de outros assuntos também, né? Que é a parte primeira, né? Capítulo 3. E a gente já estava encerrando, começando aí a parte de... Estava no meio das considerações e concordâncias bíblicas, né? E a gente começa de novo esse capítulo para não ficar sem a perda do sentido aí, né? E a gente volta com esse trabalho a partir da questão número 59 do Livro dos Espíritos. Só para recapitular o que a gente estava falando, a gente estava falando sobre pluralidade dos mundos. Opa, isso é um trava-língua aqui. Pluralidade dos mundos, falando sobre planetas, como que se são habitados ou não são, como que é a constituição física de quem mora em outro planeta, a parte espiritual. A gente estava falando sobre outras dimensões e tentando tirar dúvidas sobre a constituição física das pessoas, né, dos espíritos que moram nesses planetas e que obviamente nós não enxergamos porque estão em outra dimensão. No entanto, na dimensão deles eles são seres físicos, só que a vibração ela é diferente. A gente vinha conversando sobre isso no capítulo anterior. E aí, sobre o início da criação da Terra, para encerrar o capítulo, né, o início, né, praticamente, que o Kardec está falando sobre o início da construção terrena, ele traça um paralelo aqui com algumas coisas que traz aí a Bíblia, né? A Bíblia, outros também documentos, né, que falam sobre escrituras, né, vamos dizer assim, né, outras escrituras e documentos históricos. Então, você que está começando aí com a gente agora, nós vamos mergulhar nisso aqui, mas antes da gente começar, entra aí no nosso canal, vai lá, sai um pouquinho do vídeo, baixa aí, dá uma minimizada e se inscreve no nosso canal, para que você possa receber sempre aí as notificações dos nossos vídeos e poder, junto com a gente, aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Para quem não conhece o trabalho, nós tivemos a ideia de trabalhar o Livro dos Espíritos, tendo em vista aí que muitos canais trabalharam aí, ou estão trabalhando, ou já trabalharam o Livro dos Espíritos lá atrás. E a gente traz uma sistemática diferente, com o livro na tela, para que a pessoa possa ter uma facilidade na hora de estudar, que aí você você memoriza o que tá estudando com a visão, com a audição, e também aí podendo segurar o seu livro aí, que é a memória do tato, né? Memória dessa sensibilidade, né? E o que facilita também o estudo, isso daí para qualquer área da vida, não só para o Espiritismo, mas para qualquer coisa que você for estudar, né? Então a gente vai iniciar os trabalhos hoje, né, nesse dia de finados. Parece até que é um assunto que tem tudo a ver, né? Afinal, finados seremos um dia mais vivos do que nunca, né? Mais vivos do que nunca. E vamos começar o trabalho, que é o que importa. Quem for entrando aí depois pode voltar no vídeo que vai estar gravado e vamos para cima, porque o tempo urge e a Sapucaí é longa, né? Antes de mais nada, antes de começar mesmo, só pedir aí as bênçãos então divinas, agradecer pela nossa oportunidade de estar aqui hoje transmitindo essa live, agradecendo as oportunidades e grato de uma maneira geral, pois a gente todos os dias temos as lições e as bênçãos, e hoje é um dia muito especial
e quem me conhece na intimidade sabe disso. Eu agradeço a Deus por nos abençoar, nos dar aí esse presente novamente, a bênção da saúde. Obrigado, Pai. Vamos lá então. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, Kardec ele vinha trazendo algumas informações sobre a constituição do planeta Terra e constituição dos outros mundos, e falou sobre Deus, falou sobre o início de tudo, mas trouxe de uma maneira muito racional, né? Inclusive comparando cientificamente, comparando com algumas teorias científicas que existem sobre o início do planeta Terra. Né? A principal teoria aí, com certeza, é a teoria de Darwin, né? Que é a teoria da evolução sem saltos, né? Na construção da Terra. E é exatamente isso que o Kardec coloca nesse próximo capítulo aqui, né? Na verdade, é a conclusão do capítulo 3 aí. E ele vai traçar essa comparação muito bacana, muito lúcida, muito madura sobre a constituição da Terra, tirando aí, né, não desmistificando aquilo que já tem aí, mas dando aí uma ilustração à luz do Espiritismo, que é o que interessa para nós aqui, para que nós possamos ficar mais esclarecidos. Um abraço para o Cris, lá de São José dos Pinhais, entrando aqui na live agora, participando com a gente. Não falha uma, grande parceiro. Obrigado pela companhia, vamos lá. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Então, falava que aquilo que tinha de informação para eles era de acordo com a evolução deles naquele período. Então, como a gente dizia antes, não dá para você passar informações de hoje, né, naquela época. Né? Não tem como aqueles espíritos daquela época, mesmo sabedores aí, né, sábios de toda essa informação, eles não poderiam passar da forma que nós recebemos hoje, justamente por conta da evolução das pessoas naquela época. Então, essa é a primeira ideia de Kardec aí, demonstrando que cada momento é o momento certo de passar a informação. E da mesma forma que eles não estavam preparados à época, existem muitas informações das quais nós não estamos preparados. Então, ele já começa fazendo uma boa introdução aqui a esse capítulo. Desculpa, essa pergunta, né? Esse questionamento 59. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A inverossimilhança, que a gente está falando, é o contrário da verdade, entendeu? Ou pelo menos do que dá a impressão ser verdade. O que mais parece com a verdade. Né? A verossimilhança, ela é um sinônimo daquilo que parece, daquilo que tem um sinal de que aquilo pode ser verdade. Ou pode ser a verdade, né? Semelhança da verdade, o que se mais assemelha, mais se aproxima da verdade. E aqui, inverossimilhança é o contrário, então, né? Então a ciência, a razão, né, apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, ou seja, muitas das teorias científicas vão de encontro aos textos, né? Então é isso aqui que ele está já colocando com mais tranquilidade, né? Só um segundinho, o que é? A tela tá grande. Ah, tá, tranquilo. Boa, que o Ralph está me dando apoio aqui e eu já vou abaixar a tela aqui, que a gente já foi direto para o trabalho. Me perdoem. Boa, aqui no cantinho agora eu. Vamos ver se não corta aqui. Vamos lá. Joia aí agora, vamos lá. Espero que tenha ficado bom aí. Deu uma travadinha aí, pessoal, mas vai voltar, beleza? Vamos lá. Perfeito, tá perfeito. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. É isso aí mesmo. Do jeito que vai sair aí. Beleza? Vamos lá então?
Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Então, quer dizer, naquele período, né, existia aí as alegorias. Próprio Jesus trabalhava muito com parábolas e alegoria, ou seja, dava uma ilustração mais... É como se você estivesse contando uma história séria para uma criança. Então você tem que inventar personagens, contos de fada, e assim vai, né? Então, dessa maneira, fica mais fácil explicar. Pessoal, tá travando aí? Não? Tá travando? Tá normal aí? Vocês conseguem me enxergar pequenininho aí? Beleza, então, na tela. É porque para mim aqui o próprio Insta aqui, ele tá mostrando travado. Mas beleza, eu consegui colocar aqui de uma maneira que agora eu tô conseguindo acompanhar ao vivo de novo. Então vamos lá. Então, ele fala aqui o seguinte, com um exame mais sério, vai inverter, vai passar aqui a dar mais sentido e mais razão para essas alegorias. Então, a questão de ter sido Adão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. Então, algumas religiões já passaram a mudar aí essa concepção de que Adão era o primeiro homem da Terra. Por quê? Por conta de tempo, por conta de, vamos dizer assim, de descobertas científicas. Por que o tempo? A gente fala em tempo. Porque existem aí documentos históricos e até mesmo descobertas arqueológicas que demonstram que existia vida na Terra bem antes do que a Bíblia coloca como Adão e Eva. Então, diante dessas descobertas, e não foi uma, né, são inúmeras descobertas, fica evidente que Adão e Eva não foram os primeiros, né, não foram os primeiros seres a habitarem a Terra. Então, a Bíblia acaba sendo, no caso aí, não desmistificada, mas ganhando uma interpretação alegórica para a situação da existência de Adão e Eva. Então a criação aí dessa alegoria Adão e Eva tem um sentido, mas já não pode ser mais interpretado literalmente, né? Justamente por conta dessas descobertas. E aqui o próprio Kardec, à época, isso em 1800 e pouco, já estava muito lúcido com relação a isso daí. Já que foram nessas épocas aí que começaram a descobrir aí, né, vários sítios arqueológicos dando aí um sentido anterior para a humanidade, né? O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrados os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Então aqui ele já fala, naquela época já não tinha nem se contestava mais isso, justamente por conta dessas descobertas científicas. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente a Terra não existia, ou seja, para essa teoria, né? Para essa teoria, antes desses 6 dias, né? Antes dos 4.000 anos, a Terra não existia. Então, seria 4.000 anos antes da era cristã. Então, antes de Jesus vir, já tinha aí 4.000 anos. Então, antes de 4.000, Terra não existia. É isso que ele está querendo dizer aqui, para a gente poder seguir. Só que a gente tem aí, por exemplo, descobertas no Egito que traça aí, né, civilizações antes mesmo de 4.000 anos. E aí agora há pouco, né, a gente tem até mesmo descobertas de homens aí da evolução
vamos dizer assim, das idades, né, terrenas, como a idade da pedra lascada, idade do gelo, né, que com as descobertas, com esses sítios arqueológicos, foram descobertos aí corpos muitos antigos em estado de conservação a ponto de identificar o tempo. Então, quer dizer, quebrada essa teoria dos 4.000 anos, que a Terra teria 4.000 anos, já sabemos que tem bilhões de anos. Né? Então, anteriormente a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, como a gente estava falando. Achando-se provado que os 6 dias da criação indica outros tantos períodos. Então, como eu passo aí a repetir, o pessoal vai aí falar, caramba, Rafael, não muda o disco, né? Mas vejam os vídeos do Haroldo Dutra Dias sobre Capela. Ele vai falar sobre os períodos da Terra, né? Ou que estão inclusive na Bíblia. Estão também em textos muçulmanos, judaicos, também textos de Nostradamus, Chico Xavier, falando aí. A gente fala em Chico, mas falamos mais em Emmanuel, né? Essas informações trazidas por Emmanuel, que ele, fazendo um mapa sobre essas informações, ele conseguiu chegar na idade divina. Idade divina não, na semana divina, na hora divina, no dia divino, ou seja, o quanto seria ali, qual é o equivalente a uma hora divina, qual é o equivalente a um dia divino, uma semana divina, para a gente saber em qual período que nós estamos diante de tantas eras que nós já enfrentamos na Terra, né? Que são períodos evolutivos, são períodos de estadia dos homens, dos espíritos na Terra para a sua evolução, começo e fim. Nós estamos aí praticamente com 3 gerações espirituais de evolução, né? Indo e vindo espíritos para que conclua aí a evolução na Terra. Só que alguns já foram, outros chegaram, e aí nós temos esse último período dessa geração. E aí ele explica tudo isso daí, é muito racional. O legal é isso aí, é que é muito racional. Não tem, vamos dizer assim, alegorias, né? São interpretações que foram sendo feitas conforme a leitura e a tradução de escrituras antigas, né? Do judaísmo, do cristianismo, demonstrando ali por meio de uma busca histórica para poder entender tudo isso aí. Não é um negócio assim feito na aventura. Não é, vamos dizer assim, um amadorismo. Foi feito um negócio bem profissional em cima disso, montando aí uma cronologia da Terra com muita exatidão, com muita perfeição, que a gente leva a crer que é isso mesmo, né? Então vamos lá, isto, onde eu parei aqui, 6 dias do período, tá? Muitas centenas de milhares. Vamos lá. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Foi aquilo que a gente está falando agora. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então a gente tem muitas passagens bíblicas que são sentidos figurados, são muitas coisas, principalmente aquelas trazidas por Jesus, que fica muito evidente aí a alegoria. São histórias que eu não sei se ele inventou as histórias para facilitar, ou se ele estudou acontecimentos mesmo de vidas, né, vamos dizer assim, que ele teve conhecimento de pessoas para poder passar a história para frente, como a história do filho pródigo, né, a história do rico que não entra no reino dos céus, a não ser se passar por, né, um camelo passar por um buraco da agulha.
Então são coisas assim, são bem alegóricas. Então não são só essas, né? Jesus tem muitas alegorias, muitas parábolas bacanas, né? Que deu praticamente aí sentido e caminho e direção e norte para a gente seguir, né? E hoje a gente tem que interpretar com um pouquinho mais de racionalidade, um pouquinho mais de pé no chão em relação àquela época, afinal nós evoluímos. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, não é literal, é uma interpretação ali de alegorias. Então não tem como você ler e falar é aquilo e pronto, acabou. Não tem como, é interpretativo, né? Então cada um vai interpretar da sua maneira. Então tem gente que se equivoca. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus por isso menor e menos poderoso? Então quer dizer, os 6 dias aí, 7 dias, 6 dias, né, de construção da terra feito, né, por Deus, 7º para o descanso, não tem sentido, vamos dizer assim, de acordo com o que a gente vê pela história, né, pelas descobertas, principalmente aí pelas idades fósseis, né? Então a gente começa a perceber que isso daí era uma interpretação que dá para ser extensiva à evolução, às idades da Terra, né? Idade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez a Terra esteja nessa idade. Então, por conta dessa interpretação, por conta dessas descobertas, Deus ficou menos poderoso? Claro que não. Muito poderoso. Continua muito poderoso. Agora, se você começar a entender por meio do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que Deus entregou todos os insumos para Jesus, junto com com os seus prepostos construírem a Terra, então, se Jesus é menor do que Deus, obviamente que entendeu? A Terra foi sendo construída aos pouquinhos. Bilhões e bilhões de anos para a construção da Terra. Então, existe lógica nisso, com muita lógica. Deus poderia fazer a Terra no estalar de dedo, não precisaria de 6 dias. Só precisaria de segundos, talvez instantes, milésimos de segundos, até menos que isso. A gente não tem nem como mensurar isso. Mas não é assim que as coisas evoluem. Não é assim que as coisas são construídas. E aqui embaixo a gente vai chegar num texto que eu fiz aqui, justamente falando sobre isso. Eu vou até adiantar porque tem muito a ver com isso. Então quer dizer, se a Terra foi construída, eu coloquei em 7 dias, na verdade foi em 6, né? Porque os homens ainda estão em evolução. Poderia ser anjos em 1 dia. Então, no momento que Deus construiu a Terra em 6 dias, né? Poderia estar lá o dedo e falar, meus filhos vão ser também perfeitos. Pronto, está construído. Mas não é assim. Se a Terra também levou tanto tempo para poder chegar onde chegou hoje, também não tem sentido que os seus filhos, os habitantes também não tenham essa evolução também contínua. Então, isso não torna Deus mais poderoso, e sim justo. Justo com aqueles que são poderosos, irmãos veneráveis, né? Que tiveram que galgar por muitos, né? Um caminho muito longo para chegar na idade de Jesus, chegar na evolução de Jesus, e de repente aqueles que estão ali trabalhando por nós, ver os seus irmãos ganhando um favorecimento em relação a eles, ganhando uma evolução sem precisar passar por tudo aquilo, seria uma desigualdade, seria uma injustiça, e Deus não é injusto. Então a gente tem que analisar desde o começo um monte de coisa para poder entender que Deus teria feito a Terra em 6 dias.
né? Então a gente começa a fazer aí essa filosofia sobre isso daí, o que gera bastante discussão e um entendimento bastante legal aí também. Então perdeu em sublimidade sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos? A gente tinha parado aqui, né? Levou meia hora para falar o parado aqui. Imagina se a gente tivesse continuado, né? A gente teria avançado aí mais meia hora. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza, que é o quê? É a lei contínua da evolução, um passo de cada vez, sem saltos quânticos, justamente para que não cause desigualdade entre os filhos, né? De acordo neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres divinos. Moisés, porém, indica como o do dilúvio universal o ano 1654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum da sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Ou seja, o que existe hoje com relação à Arca de Noé ou as questões de Moisés, né, colocado nos dilúvios e etc e tal, a gente não tem aí uma prova científica disso. Não existe evidências, né? Contudo, nada prova que isso seja impossível. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. O ano 1654, aqui, segundo Kardec, é o ano do calendário judaico, tá ok? Então, não tem nada a ver com o nosso calendário cristão. Então, lá é contado de maneira diferente. Contudo, nada prova que tá, pessoal, ó. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. Tá? A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, ou seja, cada idade fóssil, cada camada é um tempo. É aí que eles conseguem dizer o tempo da Terra. Uma coisa vai sobrepondo a outra e aquilo acaba virando um calendário, ok? Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Então, por conta disso, Adão acaba perdendo aí o seu espaço entre o primeiro homem. Não vai para o livro do Guinness, né? Adão não está no Guinness Book, infelizmente. Desculpa, Adão. Dona Marilu, boa noite. Seja bem-vinda novamente. Obrigado pela participação. Vamos lá. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoado da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1700 a.C.,
encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização, ou seja, não bate, né? Não bate aí a história de Noé com o Egito naquela época, ou seja, se tudo foi inundado, o Egito também foi, então a evolução do Egito estava muito adiantada em relação a essa história desse dilúvio aí com relação a Noé. Então, se tivesse acontecido o dilúvio, o Egito ainda estaria nos primórdios naquela época. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito afastada. Muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2300 a 1700 anos antes de Cristo, isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas, ou seja, mais uma vez teria acontecido um salto quântico, né, na evolução, né, quando a gente fala em salto quântico, quer dizer um salto muito grande, desproporcional e, vamos dizer assim, fora da razoabilidade. Então, o que demonstra que não é verdade, já que a Terra, tudo aconteceu aqui gradativamente. Nada apareceu do nada. Olha que interessante. Nada apareceu... Opa, o microfone caindo. Até o microfone caiu do nada. Mas também não caiu do nada, porque nada acontece do nada. Certo? Vamos arrumar o microfone aqui. Pronto. Voltei a ficar microfonado. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. Aí aqui ele está começando a falar do desenvolvimento do corpo, né? O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria. Apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Então, como tinha só Adão ou só tinha Noé depois do dilúvio, como que você ia cruzar as raças? Como que você ia ter uma evolução? Entendeu? Então fica um negócio difícil. Ficaria uma evolução, acho que em linha reta. Não ramificaria aí a evolução. Então, não teria outras raças para poder fazer a mistura. Então ficaria um negócio também sem noção, né? Sem sentido, né? Como, porém, se explicaria a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo, que é na Etiópia? Então são caracteres físicos diferentes dos caracteres físicos do povo egípcio, diferente dos caracteres físicos do povo caucasiano, do povo americano, e assim vai. Não tem, né? São todos muito diferentes. Embora tenham a mesma origem, mas a mudança seria gritante para o espaço curto para evoluir nesse ponto. Então teve sim uma mistura, teve um caminho diferente disso aí, não somos descendentes de Noé. Né? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial confundida com cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas
as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Isso daqui, pessoal, esse finalzinho, ele é tipo assim, olha, não vem falar do espiritismo não. Porque da mesma forma que lá atrás vocês foram desmentidos, né, com o passar do tempo, vocês podem ganhar aqui também a verdade com relação ao que vocês creem que não é. Ou seja, estão falando aí, sempre falam que não existe a ideia do espírito, que o espiritismo é que não sei o que para lá, não sei o que para cá. Vi aí, inclusive, alguns sacerdotes religiosos, de qual religião também não posso, não é legal falar, mas que tá vendo os seus fiéis, quando não estão no culto deles, está no culto espírita, e lançando mentiras contra o espiritismo. Então, logo, logo, da mesma forma que a ciência acompanhou a evolução da Terra e demonstrou lá o que aconteceu no passado, de acordo com a Bíblia, não é verdade, vai trazer muitas verdades ainda do que está sendo lançado agora. Então, quer dizer, vamos tomar cuidado aí, né? O pessoal que aponta o dedo, porque com certeza o que a gente está estudando aqui é muito racional. Não é alegoria, e a alegoria com o tempo vai ser quebrada. Por mais que a gente aqui tenha alguns ensinamentos principiológicos do espiritismo, é certo que algumas coisas serão melhores explicadas, e é certo também que alguns equívocos serão consertados. O espiritismo não é, e nunca foi, de alguma maneira, trazido por Kardec como uma religião absoluta. Ele nunca falou isso, nunca. O absoluto é Jesus Cristo, mais ninguém aqui nessa terra. Mais ninguém. Então, também não há que ser os espíritas de baterem no peito e dizer que detêm ou conhecem a verdade absoluta, porque é uma mentira isso. Isso é uma mentira. O que nós temos é pedaços bem miúdos da verdade. Bem miúdos. E aos poucos nós vamos ter, com a graça de Deus, o conhecimento, não de tudo, porque somente a Deus pertence o conhecimento total. Mas aos pouquinhos, aquilo que for liberado para a gente conhecer, a gente vai agradecendo a Deus com muita alegria, né? Então, não vamos também entrar nessa besteira de achar que o espiritismo é a verdade e o caminho único, absoluto para a evolução espiritual, que não é. Tem gente que nunca foi espírita e que é uma pessoa bem melhor do que muito espírita por aí. E assim vai ter em todos os lugares do mundo, até mesmo muito ateu, muito bom de coração, e que vai chegar muito mais rápido na frente lá da evolução do que a gente, às vezes, que bate no peito com relação ao espiritismo. Aqui só é um caminho de aprendizado. Vamos lá. Capítulo 4 do princípio vital: seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Esse pedaço é muito legal, porque a gente começa a ter uma noção de como que a gente entra para a Terra, como que a gente reencarna, como começa tudo, o que o nosso corpo precisa, o que Deus nos deu de presente, o que Ele nos emprestou, na verdade, para a gente poder caminhar aqui na Terra. Aqui é o princípio de tudo, é o princípio vital, né? E vai ser muito legal porque com esse princípio vital aqui a gente consegue, vamos dizer assim, destrinchar outras obras, como Os Mensageiros, do André Luiz, né, ditado pelo André Luiz ao Chico Xavier, depois Os Missionários da Luz, No Mundo Maior, né, e vários outros livros que, se você não entende o que é o princípio vital ou o fluido vital aqui que a gente vai falar, fica difícil entender essas obras. E também se não souber diferenciar do fluido universal, que muita gente confunde. Eu, por exemplo, há muito tempo, eu confundia o que era fluido universal, fluido vital, pela falta da maturidade. Então, eu ainda patinava, né, e não conseguia entender, talvez, pela falta do próprio estudo com mais profundidade. Aí, com o tempo, a gente vai se aprofundando e vai entendendo mais. Vamos lá, então, para a gente entender mais um pouquinho. Seres orgânicos e inorgânicos.
Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Uma fonte de atividade íntima, uma fonte, um princípio, um começo, tá? Algo que faz você ter origem. Então, fonte é origem. Tudo que é fonte a gente entende como origem. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Tá? Então, dessa fonte, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Órgãos especiais. Não somos os únicos a terem órgãos especiais para desfrutar de uma encarnação. Ok? Órgãos especiais tem todos os seres aqui na Terra, todos os seres que precisam de um princípio, de alguma coisa que os impulsione, em outros planetas também. Como eu falei, outros planetas têm outras dimensões, não enxergamos, no entanto, que aquelas outras dimensões constituem seres físicos, vibrações diferentes. Então aqui, nessa classe, estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Todos esses são impulsionados por uma energia, por um princípio. Tá? São impulsionados e não criados. Entendeu? São criados por um princípio e impulsionados pelo outro, por outro princípio. Então vamos lá. Seres inorgânicos... Opa, trava-língua. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, água, o ar, etc. Então, não tem como você influenciar o mineral, a água, o ar, por esse princípio, que é o princípio vital. Não tem como. Justamente porque eles são inorgânicos, não tem organismo, não tem possibilidade de ser animado para ganhar vida própria, a não ser nos quadrinhos em que você tem o homem fluido, o homem água, né? Aí sim, você tem... Esse é desenho, não entra no desenho. Não entra no desenho, vamos lá. Questão 60. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos. Então vamos lá. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos, elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, é a lei da atração. A lei da atração é a mesma para todos. Então, aqui ele diz que é essa mesma força que une todos os elementos. Então é uma coisa, é o princípio, como diz lá em cima. É o princípio para todos aqueles seres orgânicos. E aqui quando ele fala, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, é o fluido universal nesse caso aqui. É aquele que cria, é a fonte, é a força. É ele que faz com que exista. Mas o que impulsiona não é o fluido universal, o que impulsiona é o vital, e vocês vão entender. Muito legal isso, viu? 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma. A matéria é o fluido universal trabalhado, modificado. A matéria que cria, não a matéria que impulsiona. Quando a gente fala em universal, a gente fala em criação. Quando fala em vital, a gente fala em impulsionamento. É a nossa bateria, o vital. Vocês vão entender. A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Ok? A matéria de criação. Então a gente está falando aqui, diferença entre os corpos. Está na animação. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então você pega o fluido universal de um lado, cria, aí depois você pega o fluido vital, coloca e aquilo começa a se mexer. É como se você tivesse... Aqui ele vai dar um exemplo, vou até adiantar. É como se você pegasse um robozinho, pegasse as peças, montasse um robozinho, e aquele robozinho precisa de uma pilha. Né? Então você pegou o fluido universal, que é a matéria-prima, foi lá e construiu o robozinho, pegou o fluido universal, que é a bateria, aliás, nem é a bateria, na verdade é a energia que tem dentro da bateria. Você cria a bateria em si, se você pegar uma bateria e abrir a bateria, ela não tem força nenhuma. Mas se você juntar aqueles elementos, você
consegue fazer com que aquela bateria tenha uma energia, e sempre você tem que ir recarregando. E aí você pega aquela bateria cheia de energia e coloca no robozinho e ele começa a se mexer. Então o fluido vital seria aquela energia que vai na bateria e a bateria mantém aquilo ali. Assim como o coração e o corpo humano mantém o seu funcionamento de acordo com aquela energia que é lançada da bateria, que é lançada pelo fluido vital pelo nosso corpo. É uma comparação, acho que bem interessante aqui para entender. 63. O princípio vital reside em algum agente particular? Então, o princípio vital, sempre lembrando, reside em algum agente particular? O algum aqui é em algum. Reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, a gente é aquilo que a gente está falando, a gente tem as duas situações, uma não vive sem a outra não existe sem uma. Então, não tem como você animar um corpo sem o princípio vital, e também não tem como um princípio vital animar um corpo sem que ele seja fruto de um fluido universal. Né? Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Espírito e matéria. Lembra lá no comecinho, espírito e matéria, né? São dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Um dos elementos necessários, não quer dizer que ele é o terceiro, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada, ou seja, a argila de Deus, o hausto divino, o hálito divino, aquilo que nos serve de elemento para criar, o insumo dado por Deus, né? É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, que é o qual? Qual é o princípio? O princípio é o fluido universal que é criado por Deus. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Então, vamos lá de novo. Parece resultar daí que a vitalidade, ou seja, a força, né, a energia, não tem seu princípio num agente primitivo distinto, ou seja, qualquer coisa que não seja o fluido universal. Sim numa propriedade especial da matéria universal. Ou seja, você pega ali o fluido universal, que é a matéria universal, e daquilo ali você consegue tirar o fluido vital. Então, de qualquer maneira, tudo que nós vemos é fluido universal. Então, quando você pega o fluido universal e tira um elemento dele e faz uma criação química ali, vamos dizer assim, você cria mais um elemento para poder dar a vida, né? Para você criar a vida, para você impulsionar a vida material. Já que o espírito não depende do fluido universal para existir, né? Ele depende somente de Deus, né? Que, como foi dito aí, espírito e matéria são elementos, né? Todos da mesma origem que é Deus. Então, nossa, isso aqui vai dando uma volta, né? A gente vai filosofando bastante. Isto é consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem o princípio vital tem por fonte o fluido universal. Então, quer dizer, é o fluido universal modificado. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. É aquilo que liga o espírito à matéria. Né? Se você não tiver numa matéria o fluido vital, o espírito não tem como habitar ali. É isso que ele quer dizer. Entendeu? E se o espírito, ao contrário, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não tem como ligar um ao outro sem esse elo, né? Que é o princípio vital.
Então o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim. Modificado segundo as espécies. Então você pega ali o fluido vital. Se você, por exemplo, precisa colocar num corpo que não seja da Terra, você pega o fluido universal, daquele elemento universal você cria um princípio vital próprio para aquele corpo. Ok? É isso que vai acontecer. E aí nós temos um princípio vital próprio para o nosso corpo. É eles que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é vida. O movimento da matéria não é vida, ok? Esse movimento ela o recebe, não o dá. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, mexendo, isso daqui não é vida. Isso aqui é o resultado do impulsionamento dado pelo fluido vital. Sem o fluido vital, você vira só um monte de carne. Na verdade, você não, né? O seu corpo se torna... Você separa o corpo do espírito, fica o corpo cheio, né? Só carne. E o espírito continua, obviamente. Então você não tem como animar um corpo, você não tem como guiar um corpo, não tem, se você não tiver ali o fluido vital. Dá para entender, né, pessoal? Tá fácil, né? Não é difícil. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? A vitalidade é atributo do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então, assim, são palavras-chave aqui, ó. Vitalidade, agente vital e atributo permanente, ou seja, aquilo que fica por bastante tempo, só não é eterno, né? Ou se desenvolve, ele vai ganhando corpo, é como se fosse uma bateria recarregável, vamos dizer assim. Ele não se desenvolve senão com o corpo. Ou seja, se o fluido vital não tiver com o corpo, ele não vai animar alguma coisa. Ele precisa de um corpo para animar. Não dissemos que esse agente, se a matéria não é vida? Então, se você pegar o fluido vital e colocar uma pedra, não vai acontecer nada. Mas se você colocar o fluido vital no corpo, você tem a vida. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, aqui ficou fácil. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, ou seja, parada. A vitalidade está no estado inanimada, quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então, se você não tem um corpo, o princípio vital não serve para nada. Então você vai ter que colocar ele num cantinho até achar um corpo. Seria mais ou menos isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ou seja, é aquilo que dá um impulsionamento, né? Sem isso daqui não existe animação no corpo orgânico. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, na medida que aquilo vai funcionando, ele vai... É como se fosse um combustível. Você precisa de uma combustão, mas precisa ali do agente que inicia a combustão. E aí um vai impulsionando o outro. Então você precisa de alguma coisa que vai dar origem para tudo isso e depois o resto vai se impulsionando, né? Sozinho não, com o princípio vital, mas vai dando vida, vai dando impulso para o resto do corpo, né? É muito legal isso. Agora a gente vai entrar na vida e a morte. Vamos lá, tem mais 5 minutos aqui. Vamos tentar, aí depois qualquer coisa a gente para. A vida e a morte. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Vocês acharam que ia falar outra coisa, hein? Vocês acharam que ia falar, a morte é a separação do espírito da matéria. Não, é o esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada,
cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Aqui a gente já pode entrar numa questão muito mais física do que espiritual. Pode ver que são perguntas e respostas até óbvias, né? Então, se você não tem um órgão funcionando, se ele é um dos órgãos fundamentais e não tem conserto, a vida se extingue, ok? Então, assim, pessoal, se o corpo estiver defeituoso, por mais que você tenha princípio vital ali, é uma das coisas que é muito importante entender. Não basta um princípio vital, precisa da máquina perfeita, da máquina funcionando. Se tiver princípio vital num lugar que não funciona, não resolve nada. Se tiver ali quebrada a máquina, você pode colocar uma carreta de fluido vital, não vai resolver nada. Vai continuar defeituoso e a vida não vai existir, né? Então aqui, ó, poder-se comparar a morte à cessão do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que as de outros órgãos? O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Perguntas físicas, perguntas que a gente já sabe. Entendeu? Se você pegar e tirar os 2 rins e deixar, morreu. Se você tirar o fígado, morreu. Não tem, é fundamental. Né? O pulmão também é a mesma coisa, morreu. O cérebro, então, nem se fala. O corpo até funciona, nem sei se funciona. Não, funciona sem cérebro, por meio de máquinas. Mas, e aí? Não tem vida. Então, quer dizer, complicado. Só tem a vida com o coração batendo. Mas isso juridicamente falando. Entendeu? Mas a gente sabe que quando dá lesão de morte cerebral, que causa morte cerebral é morte do corpo, a pessoa não volta mais, pronto, acabou, Zé Fini, volta para o mundo astral. 70. Que é feito da matéria do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Então, o que é feito da matéria do princípio vital dos seres orgânicos? O que acontece com a matéria? Opa, dedinho aqui. O que acontece com a matéria e com o princípio vital? Para onde que eles vão? Desaparece? Vira poeira? O corpo vira poeira, a gente sabe. Mas e aí, espiritualmente? Vamos ver agora. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Ou seja, aí tem a questão física da morte. Você tem lá a decomposição, e a decomposição começa, a gente sabe, no intestino, né? E aí começa aquela transformação química do corpo, química pura, começa a ter ali a criação, se eu não me engano, aí, né, aprendi isso há muito tempo, mas os glóbulos brancos ali começam a atacar, né, aqueles organismos ali, e aí começa a se juntar com ácido sulfídrico do corpo, né? E aí começa a vira sulfemoglobina, que aí começa a virar aqueles vermezinhos e aquele cheiro horroroso, e aí a gente vai, então isso daí é a arte aí, né? A ciência da decomposição, a tanatologia que a gente fala, né? Então o princípio vital volta à massa de onde saiu. Então o princípio vital, que é a energia vital, ela volta para sua origem. Então ela não vai se perder, ela volta. Voltou para a origem, para onde que ela volta? Como que funciona? Aí é que é o X da questão, entendeu? O princípio vital é como se fosse uma coisa natural, mãe natureza. Para onde que vai, né, a decomposição da Terra? Tudo é uma questão evolutiva, tudo é uma questão de vamos dizer, aproveitar tudo que existe no universo. Nada se perde, né? Então Deus criou, aquilo não vai se perder mais. Aquilo vai ser reutilizado para alguma coisa. Então é um sistema interligado, é um ciclo infinito. Não vai se perder. Agora, vamos ver aí, eu não lembro, aqui no Livro dos Espíritos, onde está escrito que para qual origem que volta, para qual lugar que volta, não sei aonde que é, não sei como é isso. A gente vai falando aqui pelas questões lógicas que o Livro dos Espíritos nos traz. Mas tá acabando, não tem como continuar mais, porque já deu aqui 1h04 de live. Na verdade 1 hora, né? Porque os 4 minutos aqui foi de espera. Pra gente acertar tudo aqui, né? Tem que esperar. Então, pessoal, essa parte aqui a gente continua na próxima live. Continuaremos daqui.
Ok? Então, pessoal, vamos encerrando aqui novamente, agradecendo a Deus pela oportunidade, por nos dar aqui a chance de conversar com vocês, conversar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos, agradecer a presença da espiritualidade que também se faz presente, né? Se faz sempre presente para nos auxiliar. Espiritualidade que se faz presente na casa de vocês também, né? E a gente é muito grato pela essa oportunidade. Agradecemos a Deus também pelas bênçãos recebidas e agradecemos a presença de cada um de vocês aqui com a gente.